Papo de Barbearia Podcast. Qual é a furada que tu contaria pro Maico na cadeira de barbearia? Tu já contou, né? Mas essa não dá pra falar. Ô, Maico, nós estamos com um problema. Se fosse Não, pra falar tudo que eu sei, Não, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema. O problema é que é o seguinte, o podcast é papo de barbearia. Então, a ideia é trazer os assuntos da cadeira de barbearia, só que as pessoas têm receio de trazer essas merda pra cá, cara. É que ali o barbeiro é psicólogo. É psicopata, né? E aí, amigos do podcast Papo de Barbearia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje, para lá de especial, estamos aqui com Júlio Augusto Souza Filho, procurador-geral do município de Blumenau. Seja bem-vindo, Júlio. Opa, Gilson, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Michael, né? Fico muito contente de estar aqui com vocês. O Michael já vem falando há algum tempo que a gente estaria aqui e me fez o convite, né? E fechou a data, ainda bem, está aqui conversando com vocês aqui, falando um pouquinho da gente e jogando conversa fora, né? Bem legal. Muito bom. É o desafio entrevistar o Júlio aqui, que sempre está nas mídias tradicionais do município, dando entrevista, dando até satisfação do seu trabalho, né, Júlio? Mas menos do que outros secretários, porque geralmente o procurador aparece só quando dá muito problema, né? Então, é a última saída, geralmente. Um pouco menos, mas também a gente faz, né? Legal. E a gente aqui num papo descontraído, tomando uma gelada. O Júlio está com uísque também ou não? Ainda não? Ainda não. Daqui a pouco eu me sirvo. Vamos ter que colocar um uísque para o Júlio. E Júlio, para a gente iniciar, o que faz um procurador-geral de um município? De maneira geral, é o advogado do município, é o chefe do setor jurídico da prefeitura. É ele que administra toda a equipe de procuradores, né, e da equipe técnica que cuida de todos os assuntos ligados à área jurídica. Por exemplo, as ações judiciais, as licitações, os decretos, os projetos de leis, as portarias. Tudo, na verdade, acaba passando de um modo ou de outro na procuradoria, seja por uma orientação de legalidade, né, para a condução, seja vindo do gabinete ou da Câmara, ou do próprio Judiciário, Tribunal de Contas, de tudo quanto é lado, chegam as demandas para a gente lá. Então, na prática, o procurador ele tem uma procuração do município em nome dele, na pessoa física. Exatamente, eu represento o prefeito judicialmente e extrajudicialmente também. O município tem mais de uma pessoa desempenhando essa função? Não, apenas o procurador-geral. Um único? A tua função é importante. Existem nas autarquias diretores jurídicos que também fazem a mesma função, né? Mas essa procuração também é dada aos procuradores municipais, aqueles servidores de carreira. Sim. Né? Hoje nós temos 25 nessa função, né? A Procuradoria de Blumenau hoje é a maior do estado, né? Em termos de municípios, maior que Florianópolis e Joinville, inclusive, né? Em tamanho e ouso dizer, inclusive, em demanda, né? Quando você diz em tamanho, em relação ao time, em relação à composição de pessoas? Tamanho e demanda. Mas aí, no caso, integra, né? Mas no caso a demanda seria o quê? Seria mais problemas, então, para ti resolver mais pepino? Problema, Mike, é só problema. Nós temos em torno de 70 mil ações judiciais para administrar, mais 2.500 contratos ativos. O município não é fácil de se administrar uma prefeitura, né, como Blumenau, do tamanho, né? Está entre as 100 maiores cidades do país, né? Então, a orientação jurídica de todas as secretarias, de todos os conselhos e tudo mais, demanda bastante coisa. Então, necessita aí de uma equipe. Hoje a gente tem mais de 80 servidores, né? Uma secretaria considerável, mas é de um tamanho ainda insuficiente de acordo com a demanda, né? A gente vai hoje trabalhando mais tecnologia, procedimentos para tentar, através da própria informática, né? Com recursos de tecnologias da informação, a gente conseguir aprimorar um pouco mais os serviços, cada vez mais, né? E manter a equipe num número adequado para a gente não inchar muito a máquina administrativa, né? A gente sabe como é que é a contratação, não difere muito de uma empresa privada chamar servidores como empregados, né? Tem sempre ter essa visão, né, da administrativa de gestão também, né? Maravilha, Júlio. Então, por exemplo, contratos terceirizados com fornecedores. Fica à vontade, fica à vontade. Entra para você também a parte. Você assina contratos com fornecedores? Eu assino todos os pareceres e documentos intermediários que encaminham ao gabinete do prefeito. Todos os pareceres e orientações das secretarias, as licitações começam como um processo regular. Então, começa na secretaria, que idealiza o contrato, ela encaminha para o setor de compras da prefeitura, que monta, instrui o processo e encaminha, depois dele montado, a procuradoria para aparecer. Então, muda isso, muda aquilo, ou está regular, né, devolve para o setor de compra, que então publica então, o edital e a licitação acontece. Né?
Então depois ele volta, depois da licitação encerrada, volta para a procuradoria para elaboração do contrato. Seria quase que um auditor dentro da prefeitura ali? Tu A gente tá ligado ali para uma secretaria específica, a gente tem uma controladoria também geral do município que faz a responsável pelas auditorias, mas a procuradoria cuida do controle de legalidade, propriamente dito, né? A auditoria já é uma coisa um pouco mais técnica, mais específica, né, para ser realizada. Isso fica a cargo da controladoria geral. Muito bom. Eu faço o intervalo inicial para apresentar aqui os nossos patrocinadores também. O podcast Papo de Barbearia é patrocinado, tem o apoio de Constru Souza Materiais de Construção, Malter Empreendimentos, Lincros Soluções em Software, Casas Lotéricas O Periquito de Ouro e Melted Cheeseburger. Agradecemos aqui a participação dos nossos apoiadores que estão viabilizando hoje aqui essa entrevista com o Júlio. Constru Souza, estou em casa, né? Aí, viu? É? Fernando, amigo do Fernando? Não, eu sou Souza. Sobrenome. Augusto Souza, filho, né? Ah, é? Tem pouco. Ah, sim. Blumenau nem sai 200. Chutou uma perna, sai 200 Souza. E como é que é hoje trabalhar com o prefeito em Blumenau? A gente sabe que o prefeito Mário Debran, ele é um cara... Uma vez tu falou para mim uma palavra, eu vou citar ela aqui, eu vou usar essa palavra. Apesar dela ser... Vou usar ela, vou te comprometer. Verdade. Ele é tarado pelo trabalho dele. Sim, eu costumo brincar, inclusive. E aí tu fala que, então... tu tem que estar no mesmo ritmo dele. Como é que é isso aí? Acaba sendo uma fábrica de maluco, né? De psicopatas, como a gente fala, né? Pelo trabalho, né? Eu sou suspeito de falar do prefeito Mário, eu trabalho com ele já há muitos anos. Eu conheci em 2005, já no início do governo do prefeito João Paulo, quando ele assumiu a Secretaria de Assistência. Eu já trabalhava na Procuradoria do município. Eu, que eu não falei hoje, estou na função de Procurador-Geral do município, mas trabalho há 21 anos na Procuradoria, né? Então, eu já conheço o prefeito Mário desde então, como ele era secretário, passou 8 anos do governo do prefeito João Paulo, pois nesse meio tempo também foi vereador, foi presidente da Câmara, e eu tive o prazer de ser procurador-geral da Câmara com ele na época, em 2016. Logo depois ele se elegeu, né? Em 2016 foi vice-prefeito, candidato a vice do prefeito Napoleão, e logo quando o prefeito foi ser candidato a vice, né? Ele assumiu como prefeito e desde então eu sou procurador-geral do governo dele. Já fazem mais de quase 6 anos, né? Mais o tempo de procuradoria da Câmara, a gente trabalha nesse grau de proximidade, há quase 7 praticamente, nesse nível. E, de fato, é um prazer enorme, eu aprendo todo dia. Eu, de fato, sem puxar o saco e sem precisar fazer isso, ele sabe, mas é uma honra trabalhar com a pessoa que a gente pode dizer que é o melhor servidor do município, é o prefeito. A pessoa que quando a gente tem dificuldade, não é só que aquele que aponta o dedo, que manda fazer ou que cobra resultado, que ser um sensor em relação às coisas. Mas o prefeito Mário, de fato, a gente procura, ele entrega soluções, ele gosta de participar da solução dos problemas. Então, é um prazer todo dia. Ele pega muito meu pé também, que a gente busca soluções, acaba brigando, enchendo o saco de outras secretarias, e articulando, e durante todo dia ele pede um pouco de paciência, homem religioso, né? Não bebe, ele vai pegar no meu pé se vê, mas de qualquer forma é um grande prazer trabalhar com ele. Eu sou muito suspeito para falar do prefeito Mário, né? E tive o prazer de trabalhar já com 4 prefeitos, né? E entre eles, ele com certeza é um dos melhores que a gente teve aí, né? Ouso dizer que também o prefeito João Paulo foi muito bom, né? Todos eles, na verdade, com características diferentes, né? Mas me chama a atenção, é aquilo que me agrada mais, é aquele sentido de realização, aquela vontade de cada vez mais estar realizando, de buscar o resultado, de entregar mais resultado à comunidade. Então, é um grande prazer, de fato. E eu falo que eu acabo comentando isso lá na barbearia, né? Enquanto o Maico está cheviando ali. Eu acho legal porque eu escuto, né? Eu venho muito cedo para a barbearia, então eu escuto o programa do Alexandre José. E o Alexandre José, cara, ele liga quase toda semana para esse homem. 2, 3 vezes por semana. Né? Ao vivo. Ao vivo, ele liga lá e o homem tá lá disposto. De manhã cedo. Ele tá ouvindo, ele tá ligado. Ele tá lá, cara, a vozinha dele já relaxada, já acordou, já tomou o café dele. É impressionante a dedicação. 4h30 da manhã ele já começa a mandar mensagem pra gente. Olha só.
A gente- E não é de alguém falar, não. É porque eu ouço, tá? Eu ouço. Eu procuro sempre... A minha primeira rotina é entrar no carro, ligar o rádio, para ir escutando, para ter uma conversa com meus clientes, saber o que está acontecendo na cidade, né? Então, cara, realmente eu vejo a dedicação dele. Aí aquele dia soltasse essa dali para mim, eu falei, porra, é a realidade. cidade, né? Tarado. O prefeito é tarado pelo trabalho Ele gosta dele dessa de uma palavra, né? forma. Vamos dizer assim, né? A gente na brincadeira acaba Sim, soltando a gente, dessa sim, forma pejorativa, mas ele de ele é muito dedicado ao que adjetivo. faz. Assim. E é invejável, né? Porque, querendo ou não, com a experiência que tem hoje, com o cargo que tem, não precisaria ser o primeiro a estar de pé, não precisaria ser o último a chegar em casa. Né? Eu não Perfeitamente. sou o melhor de levantar cedo também, mas ele acaba inspirando a gente também, né? Então, As legal, pessoas também têm perfil diferente, né? Tem pessoas que são mais matutinas, pessoas que já não são tanto, são mais noturnas, com né? certeza. Então, claro. Eu sou... Não sei o que O Maico eu sou. também. Depende da O hora que vai Maico, dormir, né? principalmente em dias onde o bom humor é maior, como numa sexta-feira ou no sábado, 3:30 da manhã, esse aqui já tá mandando mensagem de bom dia. Eu não sei que com um homem desse. Não, ou de boa noite, tanto faz. Não, né? na verdade, isso não dorme, né, cara? Não toma café, não, Pô, nada. eu gosto de incomodar, cara. Sei como é que é, Maico. Que eu sofro de insônia, né? Eu Ele manda acordo, uma. cara... É assim, ó. sei como é que é. É a Ah, fo- tu sabe como é que é? Tu sofre de insônia? Não, só porque tu falou. Bom dia. Daí é assim, ó. A foto de meio volante, metade de um painel aceso de um carro e a estrada na frente. Meu Deus É do assim. céu. Puta doido. Eu chegar e ir pra barbearia 4 horas da manhã. Não consegui dormir, vou pra barbearia, vou ver o negócio, vou ver como é que tá minhas coisas, vou limpar, tomar meu café tranquilo, ver um jornal. Eu Vamos faço dizer assim isso. que eu também tenho dificuldade de dormir cedo. Mas. Não vou te perguntar por quê, né? Às vezes os caras sofrem de insônia. Claro. jogando Póquer, videogame, né? vendo filme, Teu hobby, né? Um dos jogando hobbies, né? póquer, então, Que engraçado, né, cara? O cara pensa assim. Procurador-geral. Olha a importância da função. Procurador-geral do município de Blumenau. Eu O pensei que estou que vocês iam fazendo? se arrepender. Eu estou jogando Mario Bros no videogame. Mais ou menos, mais ou menos. É isso. E gosto. Não vou mentir que adoro videogame também. Que Tu joga legal. um pokerzinho? Jogo. A gente tem uma patota de pôquer. Acho que tá fazendo aniversário 10 anos já. São 8 pessoas. Nos conhecemos na prefeitura, outros saíram, né? Mas a gente continuou se reunindo, pelo menos uma vez por mês, às vezes até um pouco mais. Mas é um hobby bacana, adoro o estilo do jogo, né? Na verdade, não é um jogo de azar, né? Não é? Poker eu gosto de dizer que não, ele é ciência, é técnica, né? Poker é técnica, tu É joga mesmo? com estatística, né? Então, com estatística e com leitura de pessoas. No final, tu joga com outros jogadores. Vou fazer de conta que não entendi nada do que ele falou. Quantos, Mas tu tu já, joga poker. quantos tu já perdeu no poker? Tu sabe que a gente... já entregou a casa ou não? Não, a gente joga pouco. Tu vê como a gente tem Tem um grupo? Tem um ranking grupo? anual. A gente Tem um grupo? Tem um grupo, tem um ranking anual. Então, todo mês é contabilizado de uma forma lá a posição de cada um. E se tu for ver, hoje está em R$30 as fichas que a gente compra. Não é nada. A gente gasta mais com o jantar. Com o e jantar, com a Perfeito. bebida Mas do tu que... vê, Todas ficha as de fichas- maior todas as custo, vou te fichas falar custam uma 30. coisa, isso a gente tem orgulho de falar, como nosso grupo de poker, a ficha mais cara nossa é de R$1. E mesmo assim, porque tem um ranking, porque a gente quer ganhar ao final do ano, a gente quer estar na frente do outro, quando tu pega uma fichinha daquela de R$1, a gente chama de Thaís Araújo, quando a gente pega a fichinha Thaís na Araújo. mão, quando pega Isso era o de Brau. Entendeu? Né? Que tem que cuidar, né? ou corta, sei lá. Não, corta, não não. precisa. Não, mas aí o cara bota tremendo, porque daí o cara não quer perder, né? Em relação assim, o cara fica preocupado, né? Já tem amigos que jogam poker aí que o cara sai perdendo R$1.000 numa noite. Eu já não participo. Já não acho legal, não acho prazeroso isso daí, né? Não, Tem muito prejuízo. O negócio assim. é brincar, né? Agora, ao Se mesmo divertir. tempo, É como esporte, né? mesmo que seja pouco, mas ter algum dinheiro valendo, traz a dinâmica real não, da se coisa. não tivesse se não o tiver dinheiro, dinheiro, tu, mesmo com Não qualquer valor, joga. o cara vira corajoso demais, Eu o cara... até- eu o cara não participo. adere ao jogo, né? Não Parece adere. que Não adere. tem essa questão Eu- da competitividade, do ganhar, daquela, como é que é?
adrenalina, né? De você puxar o pote, né? Isso é bem legal. É legal E, esse formato aí. eu participo de um grupo, né? Às segundas-feiras. Até estou em falta com o pessoal, né? Um abraço pro pessoal do Vai Que Vira. Vou levar o Júlio para jogar com a gente. Opa, Acontece às segundas-feiras à noite, tu já comentou dentro do isso, restaurante Dona Ana. Né? Badenfurt? No Badenfurt. Então, vou levar o Julião lá. E isso é legal. Outro dia a gente estava na mesa jogando e eu sou o pior jogador da turma, o mais novato e o que menos sabe jogar. Aí tem o Matheus lá. O menino é um monstro para jogar. Ele diz que pôquer é probabilidade, jogabilidade, Tu trabalha com estatística. Não existe sorte. Ele fala, não existe sorte no pôquer. Não, porque daí tu não joga. E o bicho como muito é não monstro joga, ou às vezes joga de acordo com, né? Tudo estatística. Mas né? Porque cara, o poker, é muito legal, o tá? poker tem muita dinâmica. O teu jogo pode estar ruim, né? Mas Não, é tu o teu pode tá comportamento. com teu- É um jogo de Às vezes é o comportamento teu total. comportamento. com as cartas, Às vezes né? tu não tem nada, daqui a pouco tu tá grandão e assim tu vai, cara. Bem-vindo à Impressionante. vida. Eu já joguei, hoje faz tempo que eu não jogo, mas eu sentia durante um jogo de pôquer a personalidade das pessoas. Né? É como se você traduzisse nesse jogo aquilo que acontece na vida real, assim. Então tu pode estar quebrado, fazendo uma similaridade ao jogo não tá bom. Mas se tu for bom em atitude, em postura, tu te sobressai. Exatamente. Exatamente, é uma baita analogia, de fato, né? Não é verdade? Tu trabalha com outras pessoas, trabalha com técnica, com carta, com probabilidade. De fato, tem Exatamente. muito aí, né? Tem muito disso. Tem muito aí. Tem muito disso. Tem muito da nossa vida aí no negócio. Agora, Júlio, eu tô reparando aqui, tu é um cara aí, eu tô te conhecendo hoje, né? Amigo do Maicon aí, da barbearia. Um cara, me parece ser bem extrovertido e tal, né? Tá aqui conosco, bebendo num papo descontraído. Agora, um procurador do município, ele precisa ter um personagem? Ele tem que se posicionar como um cara mais sério no dia a dia, ou não tem nada a ver? Assim, no dia a dia, eu acho até que nasci errado, nasci um engenheiro para ser advogado, né? Quem vê parece mais um engenheiro, mas de fato o cargo exige uma postura. Claro, chefia um órgão de grande responsabilidade, né? Sem dúvida. Mas nada te impede de levar com bom humor, com leveza, né? Com tranquilidade, com respeito às pessoas, né? E é o meu lema também, levar com essa leveza, com essa tranquilidade, às vezes um pouco mais sério, claro, quando o assunto requer, né? Quando o problema requer, mas não precisa ser carrancudo, não precisa ter mau humor, né? Então isso até é resultado de trabalhar com o próprio prefeito, né? Então a gente trabalha de maneira, tem uma equipe muito boa, né? De outros secretários também, então é divertido, inclusive, né? Fazer o nosso trabalho, mesmo com responsabilidade, mas tocar desse jeito, eu acho que o resultado sai até melhor no final das contas, né? Acho que não tem por que ser carrancudo no processo. Perfeito. Como é que se chega numa função dessa? Isso é concurso público? Isso é cargo indicação? de função de confiança do próprio prefeito, né? Ouso dizer, dos mais importantes, não porque eu estou no cargo. Mas todos os secretários são agentes políticos, né? Não são servidores comissionados, são agentes políticos, e são nomeados diretamente pelo prefeito, né? Então, qualquer advogado hoje, para ser procurador-geral do município, precisa antes ser advogado, né? Formado em Direito, inscrito na OAB, e daí já, né, quando a lei orgânica do município exige um notório saber jurídico, como uma experiência básica na área de gestão, na área do direito, né, para você se titularizar, claro, dada a responsabilidade, falei um pouco antes de tudo do que recai nos ombros do procurador-geral, mas basicamente esses são os requisitos, né? Claro, eu cheguei na função, já comecei há mais de 20 anos na procuradoria, né? Instigado pela minha mãe a fazer concurso público para ajudar a pagar a faculdade. Na época, a prefeitura pagava 65% da bolsa, né? Então, começou a apertar o recurso lá em casa. Mãe, surgiu um concurso, fui fazer o concurso, passei bem, fui chamado já, e dali, entre efetivo, começou com umas gratificações, me formei, ia sair da prefeitura, tinha decidido sair da prefeitura. Então, meu tio me chamou, meu tio e minha mãe tinham uma loja de imóveis, muita gente já te conhece, Dona Anitta, da Catarina Sul, muito conhecida na região de Itupava. Conheci ela fez um projeto. Tô Faleceu não faz muito tempo, né? 2017. Isso, faleceu, isso. Então,
Tua tia? Minha mãe? A tua mãe é a Anitta. Minha mãe, Então tá exatamente. explicado, ela era uma pessoa... Ah, tu conheceu minha mãe? Conheci. Ah, Eu fiz um projeto de um apartamento com ela. demais, e é uma cara. pessoa fora de série, cara, assim, ó, bom humor, extrovertida. demais. E agora tu falando, eu identifico em você a pessoa. Viu? Que bom, cara. Que bom, eu fico feliz. Então, dali, era para sair para trabalhar com ela e com meu tio, na loja de imóveis, né? Que eles tinham ali. E no final me ofereceram, então, para ficar na prefeitura um cargo de gerência, né? Um cargo de terceiro escalão, vamos dizer assim. E dali fui galgando, fui diretor quase 10 anos da Procuradoria. Fui chamado pelo prefeito Mário, então, para ser procurador-geral da Câmara e retornei até ele se tornar prefeito. Fiquei no cargo de diretoria, mas logo em seguida assumi como procurador-geral. Então, fiquei nessa função. Claro, a experiência me levou, né? Mas hoje qualquer, né, um advogado com conhecimento significativo pode ser nomeado. Não há uma exigência de concurso ou algo semelhante, né? Mas do ponto de vista de A formação... confiança é ponto importante. É exigido... é como pré-requisito a formação na área de direito, alguma coisa assim ou não? Tem que ser formado em direito e inscrito no OAB, né? Tem que ser advogado. Ah, tá. E deixa eu te Você já era perguntar. advogado antes, então? Já era advogado? Não, eu comecei na prefeitura Já como direto? acadêmico, me formei, aí fiz o exame da ordem, aí fiz exame, passei, aí já começa... Até então, tu não precisa titularizar os cargos em comissão. Não estava titularizando cargos em comissão. Sim. Depois, me tornar advogado e comecei a ser comissionado, subir nos cargos até chegar a procurador-geral. Perfeito. Deixa eu te perguntar, então, no caso hoje, se acontecesse hoje, o Mário Hildebrand saindo da prefeitura, automaticamente tu sai, não? Tu continua... A não ser que o próximo prefeito tenha a mesma confiança, mas eu ouso dizer que duvido um pouco. Mas cada candidato tem a sua equipe, que, de fato, hoje faço parte da equipe do prefeito, né? Um cargo de nível estratégico muito alto, né? De procurador-geral, como são todos os secretários de governo, né? Da mesma forma. E pela função, quem assume vai buscar os mais próximos, aqueles que eles têm. Primeiro é a questão da confiança, né? E a capacidade ele vai medir num segundo momento, mas eu diria que a questão da confiança é algo muito importante. Mas a pergunta que eu... Sim, então pode ser que... O Mário Hildebrand saindo hoje, vamos supor o outro prefeito não confia em ti. Tu não faz parte da equipe dele. Tu sai da prefeitura? Ou tu tens algum cargo que tu estás garantido dentro da prefeitura? Eu tenho um cargo efetivo na prefeitura. Ah, tu tens um cargo efetivo. Eu tenho um cargo técnico que eu poderia voltar para ele, né? E eventualmente aí discutir, em qual forma eu poderia colaborar com o governo, né? Não sendo assim, hoje me programo para ser diferente. Programo para, de fato, a partir da experiência que tenho, poder sair da prefeitura e contribuir de outro modo, né? E exercer outras funções também, fora na iniciativa privada também. Então, para expandir um pouco mais, né? Volto a dizer, são 20 anos já de casa, né? Então, deu o tempo e experiência que a gente precisava e acredito que estou pronto para, eventualmente, saindo, né, poder estar trabalhando bem em outras áreas. Então não é assim, troca o prefeito, ele não pode chegar e... não quero mais que você seja... concursados não, né? Com os concursados não. Mas, de fato, os cargos comissionados ele tem total liberdade, o prefeito, o governador, o presidente, de fazer a mudança. De fazer a alteração. De fazer a alteração, claro. Né? Dentro dos requisitos de cada cargo que exige, né? Mas já é dado... Por isso que eles falam de cargos de confiança, né? Esses são de livre nomeação e exoneração por parte do titular, né? Então não tem essa frescura de fazer concurso, processo administrativo, ou qualquer coisa, ou justificar justa causa, tudo sem justa causa. Não. É designação, não quero mais, muito obrigado, um abraço, tchau. E é assim mesmo, né? Porque é da própria natureza e por isso tão transitório, né? É o que torna o exercício do cargo tão transitório. Meio arriscado? Arriscado não, né? Porque é como tu falasse, tu tens uma carreira, tu tens... Nada não vai... diferente de uma iniciativa privada. Eu ouso dizer que a função de empresário da qual vocês exercem não muda nada. Não muda nada. Acho que Tá sempre exposto, tem né? mais responsabilidade, está exposto da mesma forma. Eu acho que são só filtros diferentes, da forma de enxergar diferente, né? E do ponto de vista de garantia de função, de permanecer numa função, costumo dizer que estabilidade não existe, né? Estabilidade não existe, né? Então vai dizer assim, o dono de uma empresa não pode ser demitido. Não, senhor, o cliente pode demitir ele. Claro. Com certeza. Então, eu acho que tem uma questão assim... É o que acontece comigo.
É um risco muito grande que eu corro. Ah, a tua função é... Com certeza. Né? Mas Com interessante vocês que a dois. tua função é... O cara agarrou fidelidade, né? É difícil mudar, difícil né? perder. É incrível, né? Tem até um vídeo do Portas dos Fundos que eles fazem uma piada, o cara troca o barbeiro, o cara fica chateado. É como se fosse uma traição. Né? Quando Como o barbeiro encontra o seu cliente com o Como é que tu cabelo explica cortado. isso? Não, eu não vou citar nomes, eu mudei. Desculpa, eu mudei, mas... eu fui fazer a barba com ele perto de casa. Fui arriscar, né? Na saída da rua da minha casa. O outro, às vezes, estava cheio, o outro não tinha horário. Eu vou perto de casa. E a minha mãe ensinou a também prestigiar o comércio do nosso bairro, né? Tentar incentivar também, né? Comércio, parei ali. Ele tinha recém-inaugurado, acho, Sim, né? Eu tava há 2 anos e meio atrás. e fui fazer a barba com ele. E teve um dia que eu fui buscar meu filho, estudava numa creche que era mesmo onde estudava o filho desse barbeiro que eu fazia. E a mulher dele me cumprimentou na saída da creche, assim. Eu fiquei mal, cara. Tu vê como eu faço um negócio desse, né? Parecia, porra, será que eu fiz algo errado? Mas não, Traiu só troquei cara, o barbeiro. porra. Só troquei o barbeiro. Parece que o cara tinha traído a mulher do cara, cara. O cara... Pois é, cara. O cara, pô. Cara, eu vi um vídeo essa semana ainda, esses dias. Eu não vou me lembrar qual é o famoso, mas se eu não me engano era alguém do ramo de futebol, que ele estava filmando ele sentou numa cadeira de barbearia. E aí chegou o barbeiro, filmava o barbeiro assim, né? A imagem era de frente para a pessoa. O barbeiro atrás ali mexendo no cabelo e o barbeiro perguntou... Nossa, porque ele percebeu um problema no cabelo do cara. É como se tinha sido feito um retoque em cima de um problema anterior. Sim. E aí o barbeiro questionou e disse pro cara, mas o vídeo é real, tá? Disse, mas você... O que aconteceu? Alguém fez algum retoque aqui? Sim, fui em outro barbeiro para fazer um retoque para consertar a cagada que você fez. O Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei cara. Luxemburgo. É óbvio, eu vi esse vídeo. Aí o barbeiro perguntou assim... Eu achei que era piada isso aí. Não, aí o barbeiro perguntou assim... Não, peraí, mas então você foi em outro barbeiro? Sim, eu fui em outro barbeiro porque você causou o problema, eu fui em outro para outro arrumar. Aí o barbeiro disse assim, Maicon, pode se levantar e ir embora. Já tirou o avental? Aqui, já tirou o avental, aqui eu não te atendo O mais. Luxemburgo falou, com prazer, meio bravo assim, levantou e saiu, né? Aham. É bem feito. Olha Luxemburgo, só, cara. Que sai do Corinthians também. Pelo amor de Deus, Flamenguista, cara. Corintiano, mano. Por favor, não me... Vanderlei Luxemburgo, foi ele. Edita. Ó, corintiano também. É nóis, cara. Corta. É nóis. Porra, cara. Não, Aí cara, tu me eu já... Isso é uma coisa que pra mim é muito tranquilo. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu não vou deixar esse copo vazio. Eu vou Não, por favor. Tá, vou Não, pegar pera aí aqui. que eu vou te servir. Pera Não, aí. Jackson, o Jackson. Peraí, atrás, tu Jackson. tanta propaganda desse aqui. Aí, ó, ele já Aqui, pegou, ó, pronto, tá em Buffalo casa. Trace. Ó, isso aí... Só pra Isso é combinar vida. com os outros dois aí. Isso é vida. Então tá bom. Nós temos que falar pro povo aqui, que nos acompanha, que isso aqui é só enfeite, tá? Isso aqui não tem uísque dentro, não. Isso aqui é água com canela, tá? Chamate. Chamate. Chá verde. Chá verde. Minha esposa preparou e mandou pra mim. Ai, meu Deus. Mate Leão. Leão. Cara, mas lá, voltando a isso, eu não tenho esse tipo de problema. O cara, vou testar outro barbeiro. Pô, eu acho legal isso. Eu acho legal. Muitas vezes já aconteceu dos caras chegarem. Ele acha, depois eu vou contar uma história. Ô, Gilson. Faz 30 dias sem vir, cara. Tu tá me sacaneando. Não é eu, cara, é um aplicativo, cara. Tu estás 30 dias sem vir, aconteceu algum problema? Explica. Aí eu disse, Maicon, período de férias, eu tô 30 dias no litoral, cara. Ai, que foda. Tá explicado. Tá explicado. Não, que nada, rapaz. Que nada. Mas é que assim, ó, Ciumentinho. eu não tenho problema, porque assim, ó, já aconteceu dos clientes irem e depois voltar e realmente dar valor pro serviço que o cara faz ali. Claro. Entendeu? Porque muitas vezes, mas por que ele vai lá? Porque, às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença. Ah, com certeza. Uma fidelidade vem do quê? Um bom papo. Não é um corte de cabelo, não é uma barba. Isso é minha obrigação, porque é minha profissão, eu tenho que ser bom nisso. É o mínimo. Esse é o mínimo. Mas tem diferença. Agora, a minha entrega
Para com o meu cliente é diferente. Isso, para mim ganhar, é difícil. Porque eu tô ali, aquele momento que eu tô com o meu cliente, eu sou dele. Eu tô ali para atender ele, para escutar ele, a gente bate papo, eu faço amizade. Eu não tenho mais clientes. Sim. Eu tenho amigos. Tu sabe disso? Eu montei uma patota só de cliente. Hoje somos todos amigos, cara. Hoje nós somos sócios aqui nesse projeto do Papo de Barbearia pela amizade construída. Na cadeira da barbearia. É isso aí. Então, assim, eu não tenho problema, por Deus, que eu não tenho problema com isso, cara. Não tenho. Eu confio no meu trabalho, nem tanto no meu trabalho. É mais no relacionamento. No relacionamento que eu crio com o meu cliente. Sim. Eu acho muito legal isso. De fato. Sabe? Hoje a gente tá aí. bacana mesmo. Quantas coisas a gente conversa Meu Deus. que a gente não pode falar aqui? Né? Não. Não pode? Não. Não. Edita, corta. Ele não sabe desde quando tá filmando. Mas então é isso, cara. Eu acho que, independente da profissão, esse negócio de tu saber conquistar o teu espaço é muito legal. Como tu conquistou o teu espaço hoje, já vindo de uma trajetória com o Mário Debran. Acho muito bacana isso. Isso vai de cada um conquistar isso e ter esse dom da conquista. Porque não é qualquer um, não. Agora, eu preciso instigar aqui uma questão, né? Manda. Claro que não são todos assuntos pessoais que podem ser colocados na mesa, mas o Júlio, como cliente do Michael na barbearia também. Que insumos vocês têm aí? Qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha? Qual é a conversa? Não é o beach tênis. Não. Ele joga beach tênis? Não, joga tênis. Ele chegou um dia, ele chegou um dia que ele ia jogar beach tênis. Falei, vai jogar o quê? Beach tênis. Cheguei a começar com pedra. Não, beach tênis ainda não. Júlio, não tá precisando. Tu pega um barbeiro como o Michael, né? Um cara que é parceiro, amigo aí, sem sombra de dúvidas. Não sei se ele é o melhor cara para te aconselhar em todas as situações. Depende do Mas tanto assim, que né, eu bebi. cara? Nós podemos trocar uma ideia nós dois aqui. Manda. O que tu tem coragem de confidenciar para um homem desse? A pergunta é difícil. É difícil? Que tipo de coisa? Não precisa dar o detalhe, mas... É que vai da técnica dele, ele conversa, a gente vai acabar... acha pontos comuns, né? Interesse. E acaba direcionando. Tá bom, pra gente simplificar e não comprometer ninguém, certo? Vamos lá. Eu tô tentando falar da maneira Michael, mais pontos genérica. comuns. Que comida você mais gosta, Michael? Qual o teu whisky preferido, Michael? Mas assim, passa por isso também, churrasco. Ele passa toda quinta-feira à tarde aí com os amigos, né? E já fui convidado várias vezes, não pude ir também nos encontros, Sim. né? Com o Alexandre, vai também, né? Vai, de O vez em Alexandre teve quando aqui. vai. Teve. Primeiro episódio. É. Primeiro Ele episódio. veio, figuraça. Veio participar, dar uma força pra nós também. Mas agora eu tô homem sério aqui, ó. Noivo. ali a noivo. Sério? Cara, Isso é levei um recente? susto hoje de manhã, quando Homem chegou sério. pra fazer. Qual é a tua idade? Qual é a tua idade, Júlio? Qual é a tua idade? Ó, não tem como tu dizer Qual é a tua idade? corintiano é um homem Tô com sério, cara. 44, cara. Corta. Vou fazer 45. 44? Ficou noivo agora só? Não, já fui casado 20 anos, né? Tenho 2 filhos, cara, já. Tu tá brincando que tu tá nessa, cara. Consegui, eu tô bem feliz, consegui agora a confirmação dos ingressos, vou conseguir levar minha filha para ver a tal da Taylor Swift. Cara, que Tu tem uma jornada para uma conseguir. filha Eu tenho uma filha de 11, vai fazer 12 agora em outubro. no primeiro casamento. Do no primeiro relacionamento. Isso. E um filho de 6, um pequeno de 6. É. Né? Separou faz tempo? 4 anos. 4 anos. Faz 4 anos. É uma barra, né? É, e vinha namorando. E agora decidi pelo noivado. Ô, eu levei um cagaço hoje de manhã, louco. Levou, velho. Ô, Que esse houve? bicho, o cara chegou lá e coisa, né? Ele toda a vida correndo. Tá calor, né, isso Galo? pode- Tá calor, tá isso calor. pode- Calor? Ele sentou lá, cara, e coisa e tal. Cortei o cabelo Tava quente dele. meio-dia, cara. Hoje tava, cara. Cortei o cabelo dele, fiz a barba, de repente. E aí, Julião, como é que foi o final de semana? Muita gente, muita carne, cerveja. Ele. Não, agora eu sou um homem comprometido. Sexta-feira ele era solteiro? Ele não tinha falado nada pra mim, cara. Não exatamente, mas o. Pensei que ele ia ter um AVC. Cara, que sujo, eu falei, mas Pensei que ele ia ter um porra E tu não essa tava aí? sabendo de nada antes? Nada, rapaz.
Ele sempre contava tudo pra mim. Porra, cara, mas Até eu... me senti traído. Não, desculpa. Eu acho que tu não é um barbeiro de confiança. Eu acho que ele não é um barbeiro de confiança. Se ele não sabia... Não. Tu me mata. Eu fiquei sem reação, eu digo, mas aquela cara... piada que o cara fala assim, né? A mulher chega pro rapaz e fala, tu não tem vergonha? Teus amigos todos casados, e tu não fica triste de ver todos os teus amigos casados aí, e tu solteiro? Ele falou assim, não, eu até fico, mas o que eu posso fazer por eles? O Júlio é figura, cara. Porra, cara. Por eles, cara. Por isso que esse é o melhor que tem dentro da prefeitura, né? Eu vou convidar Ele esse é o cara melhor. pra ser host do podcast. Eu vou sair fora daqui, cara. Ele vem no meu lugar. Tô à disposição. O bicho é monstro, tá? Tu tá aí louco, cara? Um homem desse é preparado, cara? Não, tu tá doido. Ó, tu não sabe de nada, Nem inocente. fora dessa. Só porque é legal, é descontraído. Tu vê, olha só que interessante, né? Essa iniciativa de vocês de trabalhar, fazer um podcast, né? Como a gente já tá. Olha, o pessoal da nossa cidade, trabalhando com streaming, né? Tava vindo pra cá, tava pensando nisso. Eu pensava, antigamente, quando começou essa história do Netflix e tal, que os meus filhos iam ser consumidores de streaming. Olha só que interessante. Eu só consumo streaming hoje, né? Exato. TV não precisa mais. TV não precisa mais, a gente Não não precisa, tem mais TV. não Até precisa. os esportes que eu gosto de assistir, os esportes americanos, que eu tenho uma paixão pelos esportes americanos, seja futebol americano, beisebol, basquete, que eu gosto muito de assistir. Você já assiste ao vivo por streaming, né? Então, assim, não sei como é que vai ser o destino. Os meus filhos, o comportamento deles... A gente é da época de chegar às 11h30 da manhã, na frente da TV, porque aquele desenho que a gente gostava de assistir... O horário só passava era aquele. naquele, O a horário era TV e aquele. tal. Sem dúvida. Hoje eu, por exemplo, estava com a minha filha domingo em casa, tá assistindo aquele... Pode falar o nome do programa? Pode. Não, aquele Cobra Kai do Netflix. Sim. E é um atrás do outro. Ela assistiu uma temporada inteira de uma Sim. vez só. Ela consome Direto. na hora que ela quer, da forma que ela quer, né? No momento, lugar. Interessante, né? Como mudou esse perfil. Mudou. E eu achava que ia demorar mais. E a gente é consumidor direto de streaming. Né? É engraçado, tanto coisa a incrível, né? geração dos nossos filhos quanto a nossa geração, né? Então, não há diferença. Não, a não gente tem também mais. se adaptou ao mesmo a tempo. gente é consumidor de streaming, é Com impressionante. certeza. Né? Então, tu vê, a gente tá falando de podcast, cara. Então, é um conteúdo que fica ali, vai ficar disponível, as pessoas vão poder se divertir, ver na hora que quer, seja no carro, Exatamente. escutando no carro, né? Ou vendo em casa. Isso é muito bacana. E no o celular, legal em do qualquer lugar, no podcast é consultório isso aí, né? médico. Conhecer um pouquinho mais das pessoas, né? Isso que eu acho mais bacana do podcast. Ficar conhecendo um pouquinho mais. É legal que nem isso. vamos lá, eu não sabia o que um procurador-geral fazia. Eu achava que tu procurava alguma coisa na prefeitura. Sei lá. Problema. Procura problema. Procurador, procura. Problema. Não, mas né, tirando a brincadeira, mas é verdade. Fica conhecendo o Júlio, que é um cara bacana, não é porque tá na minha frente, não é porque é meu cliente há 2 anos e meio, mas é um puta cara, um Já cara faz tanto bacana, um cara 2 anos e meio. Já tá quase na hora de trocar de barbeiro. É. Pois é, cara. Né? Já deu? Mudar o visual. Cara. Já deu. Esse né? É a barba mais difícil de se fazer de Blumenau. Essa aí? E Uma desse- ralinha assim? Ralinha? Por isso, Ó, É? ralinha, Por isso. ralinha, se tu ele se faz não, com aquela tesourinha pequenininha. se aquela- tu não souber fazer, ele sangra todinho o rosto. Ah, é verdade. Tem um... tá aqui brincando. é o sinalzinho que dá aqui. Ele já Ó. pegou o esquema né, de não sangrar aqui embaixo. Né? Aqui tá embaixo, brincando. a parte de baixo, uma vez, a primeira vez que eu fiz a barba dele, só era uma cachoeira de sangue. Porra, bicho, e tu tem o desafio de tornar um homem desse bonito? Se é que assim Não. podemos dizer. Não, é Pra missão ser- impossível, né? Assim, não bonito. Um homem Dá desse uma que... melhorada, né? Não, Deve ser o melhorado. cara tá lá representando o município de Blumenau no fórum. Tem que... Porra, cara, é bonito, né, Não, cara? tu quer ver Tem quando que tá ele bonito. foi outro dia lá na barbearia, preciso que tu faça meu cabelo e minha barba, que tô indo viajar pra Brasília representar. Porra, cara. Eu falei, aí sim, aí Capricha. agora eu sou bom, cara, agora eu vi que eu sou bom. O homem veio aqui. Tu vê como o teu trabalho tem um legado, né, cara? Tem. Tu tá preparando a pessoa para um fronte, para uma situação especial. Tem. E vários. Casamento? Não, isso não é especial, né? Cara, deixa eu falar do casamento. Às vezes, Ué. já aconteceu de o noivo sentar na cadeira e eu consegui convencer ele a desistir.
Tu tá maluco, rapaz? Tu é louco. Fica mais meia hora na minha cadeira pra ver se tu cai. Tu é maluco, lá. Ah, tô brincando. O Jackson nos bastidores aqui, cara, tá rindo pra caralho. É verdade? Cara, tá preocupado com o Se quê, o já? cara sentar na minha cadeira, dizer pra mim que vai casar, tá morto. Olha aqui, ó, nós temos 41 minutos de gravação. Tá doido? O Jackson já tá pensando que ele vai ter que cortar metade. Se alguém assistir esse vídeo, tá doido pra perder um cliente, né? Tá doidinho pra perder um cliente. Não, cara, mas a gente consegue fazer essas coisas assim acontecer. Ter esses clientes bacanas e... Acho que a como eu barbearia falo, acho que traz isso, né? Que incrível, né? o incrível Mas da barbearia da- que tomou essa proporção foi esse negócio, que hoje o homem tem o espaço dele, ele consegue chegar lá, porque a barbearia não vai se acabar mais. Porque antigamente tu cortava o cabelo onde? Salão feminino. Chegava lá, tu verdade. ficava constrangido. Porque às vezes tu tinha que chegar lá, ficar sentadinho no meio verdade. do monte de mulher, escutando elas conversar, tu ficava lá. Hoje não, hoje tu tem o teu espaço onde tu chega lá, tem só homens, tu bate papo, vai falar de futebol, vai falar de política, entendesse? Tem aquela resenha Mas lá dentro, muito- mas, uma Maicon, cervejinha, que nem eu tenho o clube do uísque lá, a galera vai, toma o uísque, sabe? Vai criando aquele vínculo, aquela amizade, o homem descobriu o espaço dele. Ele não vai mais perder isso. Cara, mas É quase como uma terapia mesmo, E tá? assim, É é uma uma terapia. terapia. É uma porque terapia. assim, não é só a descontração, né? Tu fala de problema financeiro, tu fala de problema conjugal, tu fala de relação com filhos, tu fala de empresa, profissão e trabalho. Cara, Tudo. Tu tudo. acaba se abrindo em tudo quanto... Tudo. Né? E comentando, e de fato, né? É o momento, né? Aí tu tá ali na cadeira, tem aquele tempo pra ficar ali de qualquer forma, né? Sim. E de fato, mas vou falar, e não é por isso, né? Eu fiquei até duvidei, né? Porque eu falei, será que o Maico toca tão bem um podcast como ele corta a barba? Mas de fato tá se mostrando. cara tem indo a manha, bem. né? Tem a manha, tem a manha. Tem a manha. Obrigado. É vocês que facilitam. É, também. Gilson me facilita, tu me facilita, o Alexandre me facilitou, o Marcelo me facilitou, porque são pessoas que já estão no meio da mídia. Então eu sou só um iniciante aqui. Então para mim tá sendo um prazer fazer isso aqui. Eu me redescobri. Com certeza. Eu tô amando isso aqui demais, mas tô amando por quê? Porque eu não tive ainda desafio, porque por enquanto vocês estão tornando isso aqui muito fácil para mim. Cara, é muito legal, é muito recíproco. prazeroso. É recíproco. É muito gostoso, cara. Mas assim, Júlio, eu confidencio para ti, cara, estamos apenas no início, obviamente, mas o perfil das pessoas que esse cara está trazendo aqui, o perfil do cliente dele, Sim. certo? Pessoas, cara, pô, primeiro aqui foi com o Alexandre, uma pessoa notória na mídia de Blumenau. Tivemos aí o Marcelo do Garotos de Ouro, você agora. Fala sério, tu pensou assim, ele falou, vou trazer um advogado aqui, tu pensou, meu Deus. Meu, tô ferrado. Coisa chata. Cara, mas eu vou dizer um Vamos negócio pra falar ti. do Alexandre de Moraes, vamos falar do... Ferrou, né? Já vai dar processo no terceiro episódio. Já no terceiro episódio. Vai falar que todo podcast bom tem um processo. Sério? Nós ainda será tudo que os bem. patrocinadores têm verba pra isso? Nos Vamos ajude. ver, vamos ver. O Rogério, Lotérica Periquito de Ouro, vamos. Me ajuda. Ah, também é patrocinadora? Opa. Ah, legal. O Rogério é um importante, parceiros são parceiraço importantes. também. O Rogério, quero trazer aqui, que o Rogério tem uma história linda da lotérica, como se iniciou. E se iniciou com barbearia, então tem tudo a ver. Né? O dono da Lotérica Periquito, o primeiro dono, era barbeiro. Ela iniciou numa barbearia. Ele fechou a barbearia para vender loteria federal. Olha, Então, a história não é porque não era fácil, né? sensacional, assim. Tem um ponto de... Não é uma lotérica, né? Sim. Oh, muito legal, tá? Muito legal a história. No, Júlio, a gente iniciou aqui já com uma parceria forte, cara. Pessoal apostando, estamos no início, mas uma galera que está apostando no projeto. É que é uma proposta muito diferente, né? É. Proposta muito legal. É assim, papo de barbearia. Já tá falando, né? É o que se conversa na barbearia. É papo de barbearia, não é sobre barbearia. Claro que vai ter, eu vou trazer barbeiros aqui. Vamos trazer, vamos convidar. Só que o meu foco é isso aqui, essa resenha, é ter os clientes, conhecer os clientes. É, e Que eles falam lá, porque assim, às vezes tem aquele cliente que tá sentado no sofá e escuta nós dois conversando. De repente tu sai, pô, quem era esse cara aí? Tá falando aquilo, tá Eu também falando posso outro. participar de um podcast, né? Claro. Se eles estão ali, estão lá, eu também posso.
Não, mas os caras perguntam, quem é esse cara aí? Não, esse é o Júlio procurando. Pô, esse cara vem aqui, que massa, que legal. Pô, eu escutei ele falando ali do prefeito, não sei o quê. Sabe como aconteceu com o Alexandre José? Como aconteceu com o Gilson já? O Gilson sentado lá, o Gilson fala, porque o Gilson tem uma maneira de falar que até homem se apaixona pelo cara, tá? Mas... Epa. Mas o Gilson tem uma maneira... Ele é muito diplomático na fala. Cara, o cara chega assim, esse cara, ele não é daqui, né? Ele é daqui. Não, esse cara é de fora. Ele não é daqui, cara. Mas o legal é isso. Então é né? legal isso, sabe? Ver essa questão, tu vê pessoas normais do dia a dia, né? Eventualmente estão desempenhando alguma função. O Alexandre, pega o caso do Alexandre, tá todo dia na TV. Mas a gente conhece muito bem ele, né? Um cara normal, tranquilo, senta aqui, vai trocar uma Agora, ideia. vou te dizer, normal, no igual. episódio com ele, foi inédita a situação, tá? Como assim? De ele oferecer uma entrevista nesse perfil. Eu, pelo menos, sou fã dele, é acompanho, verdade, né? acompanho ele em tudo que é ele não- mídia. Ele foi muito parceiro de trazer situações da verdade, vida né? pessoal aqui que nos emocionaram, inclusive. Sim. Sério? Sério. Você Eu não aqui só acabou não falando- assistindo? Assiste o episódio que tu vai gostar. Não, cara, é que foi assim... Foi ele forte. Muito... É mesmo? Choro, emoção. não, cara, choro, emoção. Não, é. Não, foi muito assim. Pô, foi legal. Eu não imaginava que ia ser assim, hein? Ele se entregar como ele se entregou. Ah, que bacana. Sabe? Ele ser aberto. Ele jogou, ele abriu o livro. Ele abriu ali, vamos falar. Cara, foi lindo, foi legal de se ver. Tá? A hora que tiver oportunidade, assiste lá. Legal. Dá um likezinho lá também, né? Ajuda Dale. nós. Com certeza. Júlio, Legal. vamos encerrando. Estamos encerrando nosso tempo aqui. Quero te agradecer do fundo do coração, como amigo, como cliente, como parceiro. É uma satisfação em ser teu amigo, em ser teu barbeiro. É recíproco. Tá bom? Tem que confiar A no hora cara que na navalha, quiser. né? Vou falar o quê pro cara que tá com a navalha no pescoço dele? Mas a hora que tu quiser, as portas estão abertas, tanto do podcast, da barbearia, tomar uma cerveja, o pokerzinho. Tu é parceiro, tu é Partiu, amigo. partiu. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, gente? Trocar esse papo descontraído, né? Uma terça-feira aí, a gente tá aqui jogando a conversa fora. Obrigado pelo uísque, obrigado pela cerveja. De repente toma uma saideira aqui depois. Com certeza, nos bastidores. Toma uma saideira. Agora veio. Meu Deus, tomara que agora os prefeito não bastidores. esteja vendo. A audiência tem que saber que o podcast não se encerra aqui. Ele continua. Isso continua. Tem um jantar tem um lanche, agora. Vamos apresentar o jantar. Júlio, por favor, alcança para nós os dois. Pra nós ali, Júlio. Por favor. Aqui, o Maicon Tem um apresenta lanche. aí. Melted Cheeseburger, nosso patrocinador. Pensa Sempre no- manda a refeição para nós aqui pro fim do podcast. Pensa num lanche. O lanche é bom. No último Petisco episódio, é bom. nós não recebemos lanche, recebemos um Petisco. petisco. Olha só. Fantástico, recomendamos Olha para as todos. embalagens. Meu Deus. Olha a embalagem, olha o cuidado, tá? Muito obrigado. Foi adiado Obrigado pelo carinho, pelo cuidado com a gente, tá? Então, muito bom. Eu acho que agora, encerrar assim, vamos jantar agora, bater mais um papo aqui com o Júlio. Um abraço, uma boa noite a todos. Fica um agradecimento especial aqui aos nossos patrocinadores, Malter Empreendimentos, Lincro Soluções em Software SA, Constru Souza, materiais de construção, Lotéricas, O Periquito de Ouro e Melted Cheeseburger. Muito obrigado pela confiança. Fica aqui o nosso abraço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Convido vocês a participarem, a assistirem os novos episódios. Tem muita coisa vindo boa por aí, em todas as mídias sociais, em todas as plataformas de streaming. Muito obrigado, um abraço e até mais. Até mais. Valeu, tchau, tchau.